Seja bem-vindo, esse é meu canal no YouTube, o canal Ricardica, e eu sou o professor Ricardo. Essa é a nossa quarta parte da aula sobre a Grécia Antiga, na qual eu vou explicar para vocês sobre a cidade-estado de Esparta. Vai ser uma aula bastante completa aí para vocês. Economia, política, sociedade, cultura e bastante militarismo também. Se você não é inscrito, se inscreve aí e boa aula! O estudo da sociedade espartana ele é um desafio muito grande para os historiadores, né? Já que a sociedade espartana ela não deixou uma riqueza material, uma riqueza documental tão abundante quanto outras cidades gregas, como é o caso de Atenas, por exemplo. Aí você pode dizer, mas e o filme 300? O filme 300 ele se torna ainda um problema maior, né? Porque para que aquele filme se tornasse vendável, comercialmente interessante para Hollywood, né, foi feita uma dramatização, foi feito um exagero muito grande de muitos aspectos do ser humano e da própria sociedade grega. Claro que o filme traz muitas coisas importantes, é até bacana você assistir o filme 300 para você entender o pensamento, a cultura da sociedade espartana, mas tem que tomar muito cuidado com aquele filme. A cidade de Esparta ela surge numa região da Península Balcânica conhecida como Peloponeso e mais especificamente a região da Lacônia é uma região extremamente montanhosa. Existem terras férteis, mas ela é uma região completamente cercada por montanhas. Isso vai fazer com que os espartanos sejam um povo, uma sociedade, uma cidade-estado mais isolada ainda das outras cidades gregas. Sempre que você ouvir o nome Esparta, traga à sua mente, à sua cabeça, um nome de uma pessoa que foi muito importante para a formação dos espartanos. E não é o Leônidas, não. Esse cara chama-se Licurgo. É nome de um legislador, um governante de Esparta. Licurgo, pessoal, olha que coisa interessante. Ele é o cara, ou melhor, ele foi, né, o cara que pensou como deveria funcionar a sociedade de Esparta. A primeira coisa que o Licurgo pensou foi a criação de uma sociedade lacônica. O que é uma sociedade lacônica? Uma sociedade que prega poucas palavras, muito mais a obediência de regras. Isso é, claro, uma organização militarista. Em Esparta também se desenvolveu um xenofobismo muito grande. Os espartanos valorizavam apenas aqueles que eram espartanos. Inclusive a ideia de casamento, que servia apenas para a procriação de filho, acontecia apenas entre espartanos. Essa era uma forma de manter a cidadania e de manter os privilégios da sociedade entre eles. E claro, a característica mais importante desses caras é a característica militarista, né? Também foi Licurgo que pensou uma sociedade onde o militarismo seria a coluna central da organização dessa sociedade. E a gente não pode esquecer também, né, que na sociedade de Esparta acontecia a espécie de uma eugenia. O que seria isso? A seleção daqueles que eles acreditavam que eram geneticamente superiores aos outros. Por isso, a criança, quando nascia, passava por um ritual que, inclusive, poderia levá-la à morte. A seleção daqueles que eram genética e fisicamente superiores aos outros. Não se esqueçam, pessoal, uma sociedade como essa, que prega o ódio aos estrangeiros, que prega o militarismo, que prega, inclusive, o assassinato de crianças que fisicamente não servem à sua sociedade, é uma sociedade de caráter violento, uma sociedade de caráter hediondo. E claro, estudar a sociedade de Esparta não serve para exaltá-la, e sim para evitar o surgimento de novas sociedades com bases violentas como essas. Por isso é muito importante o estudo da sociedade, não só espartana, mas de toda a história. Quando se estuda a sociedade espartana, uma das características mais importantes desses caras é justamente a educação em Esparta. Como funcionava a educação da criança até a sua fase adulta. E essa educação ela era voltada exclusivamente para a formação do guerreiro, para a formação militarista, pois esse era o interesse do Estado em Esparta, formar cidadãos, formar guerreiros. Os interesses do Estado estavam acima dos interesses pessoais de qualquer pessoa. Casamento, família, nada disso era feita por vontade própria, e sim pelos interesses do Estado. Outro assunto bastante interessante e muito polêmico. A criança, quando nascia, ela passava por um conselho de anciãos. Esses conselhos
analisavam a criança. Se alguma coisa na criança fosse detectado que prejudicasse a formação daquele guerreiro, a formação daquele militar, essa criança seria morta. Porque em Esparta, a criança só era útil se ela se tornasse um cidadão militar, guerreiro. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. Muito bem, a criança sobrevivendo a esse primeiro momento, a essa primeira análise, ela era entregue para a mãe. A mãe cuidava da educação dessa criança, ensinando as lendas, contando poesias e principalmente atribuindo a essa criança os seus valores sociais que importavam para Esparta. Aos 7 anos de idade, a criança era retirada da família e ela era entregue ao Estado. O Estado, a partir dos 7 anos, cuidaria da educação daquela criança, principalmente a formação de um guerreiro. Dos 7 aos 15, 16 anos, essa criança passaria a sua vida no exército. E aí meus alunos perguntam, nossa, professor, mas o treinamento era tão intenso, podia sim morrer durante o treinamento. Então vejam como funcionava essa educação. Do 0 ao 7 com a família, leia-se a mãe. Do 7 aos 15, poderia variar até os 20 anos, segunda fase dessa educação, a criança está no exército, se preparando para a guerra. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. Ele recebia pouca comida, era abandonado em florestas, dormia no chão, recebia uma única túnica. A criança recebia pouco alimento e era estimulada, inclusive, a roubar. Ela deveria invadir a cidade de Esparta, a vila dos Ilotas, e roubar o alimento para ela sobreviver. Isso fazia parte do treinamento. Ou seja, era uma sociedade que preparava na alma um guerreiro que aos 20 anos de idade se tornaria o verdadeiro militar de Esparta. Esse treinamento, chamado de agogê, era finalizado com um rito de passagem que ficou conhecido como a criptia. Essas pessoas recém-formadas como guerreiro invadiam as vilas dos ilotas e matavam o maior número de ilotas possíveis. Era uma forma de controle demográfico, mas era uma forma também de já colocar em prática os seus ensinamentos militares. Dos 30 aos 60 anos, esse espartano ele vai se dedicar a 2 coisas: à política e ao militarismo. Podemos dizer que a sociedade espartana ela era dividida em 3 principais camadas sociais. No topo, os esparciatas, também chamados de espartanos, que controlavam a política e eram ali os guerreiros, os verdadeiros cidadãos, aqueles que serviam o exército e tinham direitos políticos. Já os periecos, abaixo dos esparciatas, são homens e mulheres livres, que se dedicavam basicamente ao artesanato e ao comércio. Não se esqueça, espartano não trabalhava para absolutamente nada, passava a sua vida dedicando-se ao exército. Portanto, o trabalho era feito ou pelo perieco ou pelo ilota. O perieco eventualmente poderia servir ao exército. Abaixo dos espartanos e abaixo também dos periecos encontravam-se os ilotas. Esses, propriedades do Estado, trabalhavam no campo, produziam alimento, produziam a matéria-prima para que se fosse fabricado ali instrumentos de guerra e instrumentos do uso cotidiano. Esses ilotas são descendentes dos primeiros habitantes da região quando os dórios invadiram aquela região e passaram a escravizar diversas pessoas. Ao invés de matar, ao invés de expulsar aquelas pessoas, os dórios escravizaram e colocaram essas pessoas para trabalhar para o seu Estado. O Estado de Esparta, portanto, era detentor dessa mão de obra, que a gente pode chamar de escravo. Normalmente, escravo é uma propriedade privada. Nesse caso, o ilota é uma propriedade que pertence ao Estado. Quanto às mulheres, há uma discussão muito grande se a mulher era valorizada, se não era valorizada, se ela participava da política, se não participava.
Pessoal, esquece tudo isso. Mulher ocupava o espaço doméstico. No máximo, ela recebia um treinamento militar, um treinamento físico e um preparo psicológico, porque eles acreditavam que se uma mulher fosse forte psicologicamente e fisicamente, o filho dela seria uma criança forte. Mas eu vou querer que você entenda uma coisa que é mais importante em Esparta. Esparta tinha uma política dividida em 4 principais órgãos: a diarquia, o eforato, a gerúsia e a ápela. Esses são os 4 órgãos que administravam a cidade espartana. Mas o mais importante, que você deve saber e já vai ser suficiente para você responder boa parte das questões da sua prova. Era uma política oligárquica. O que significa isso? Poucas pessoas tinham acesso ao direito político. Poucas pessoas governavam a cidade de Esparta. Essas poucas pessoas eram os esparciatas, aquelas pessoas consideradas cidadãs, que tinham um direito político. Ilotas e periecos não possuíam direito políticos. Essas pessoas não participavam e não tinham seus interesses atendidos. A política em Esparta era feita pelos e para os esparciatas. Muito bem, mas já que o seu professor aí deve ter trazido isso em sala, você leu na sua apostila, vamos entender um pouquinho o que são essas instituições políticas de Esparta. A primeira instituição que a gente encontra aqui nesse esquema que eu montei para vocês é a ápela. Todas as pessoas com mais de 30 anos em Esparta poderiam participar. Todas as pessoas, desde que fosse homem, já que mulher não participava da política, e que fosse esparciata. Nesse órgão, conhecido como ápela, discutia-se os projetos de leis. Eles não formavam um projeto de lei. Quem formava o projeto de lei era essa instituição conhecida como a gerúsia, né? Que são aí o conselho dos 28 gerontes, homens com mais de 60 anos. Dentre várias funções que a gerúsia possuía, a mais importante que você precisa saber é que esses caras criavam um projeto de lei. Propunham uma lei. Essa lei era discutida na ápela pelos espartanos. Então, além dos projetos de lei, a gerúsia, ela tinha ali como função um órgão consultivo, né? Então, sempre que um rei fosse tomar uma decisão, ou o eforato fosse tomar decisões, eles consultavam aos gerontes, esses 28 gerontes que exerciam um poder vitalício. Exerciam o poder judiciário, então se algum crime, seja ele político, um crime social, era cometido em Esparta, né, quem julgava eram os gerontes. E o principal deles, né, é o poder legislativo. Esses caras aí, eles criavam projetos de lei e levavam para a ápela, para que a ápela pudesse fazer a votação se aquela lei seria válida ou não seria. Já o eforato, pessoal, aqui a gente tem o verdadeiro governo em Esparta, tá? Esses 5 éforos que eram eleitos anualmente pela ápela, ele tinha como principal função fiscalizar e administrar os recursos públicos da cidade. Todas essas funções da administração pública cabia ao eforato, né? E aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas e a diarquia? Os caras tinham 2 reis e o que os reis faziam? Um rei era chefe militar, o outro rei era chefe religioso. Portanto, você tem aí 2 reis que não governam a cidade. No geral, pessoal, você pode considerar que diarquia e eforato é o efetivo governo de Esparta. Muito bem, a gente encerra aqui a 4ª parte da aula sobre a Grécia Antiga, falamos sobre Esparta, e é uma sociedade que eu acho que tem muito a nos ensinar, né? Não em aspectos positivos, mas em aspectos negativos. Vejo que nos últimos anos o Brasil tem se tornado um país extremamente violento, valorizando muito a ideia do militarismo no Brasil, inclusive esvaziando as escolas daquele sentido crítico de formação da criticidade dos seus estudantes, ou seja, como era em Esparta dentro do laconismo. Temos nos mostrado muito intolerante a estrangeiros, principalmente se forem estrangeiros pobres, como é o caso dos haitianos, como é o caso dos venezuelanos. Por isso, estudar a sociedade espartana se faz cada vez mais importante. Compreender a sociedade de Esparta significa compreender alguns aspectos da nossa sociedade. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Agradeço a sua paciência e obrigado por ter chegado até aqui.